Olá, sejam bem-vindos ao Matéria por um Grito, o nosso programa de conversa informal. Hoje temos a presença do Joaquim Matavel, o nosso manequim, um dos grandes homens do teatro moçambicano, que é para mim um grande mestre e uma das pessoas mais importantes para o meu percurso enquanto ator, encenador e, acima de tudo, enquanto um amante do teatro. O teatro, nossa paixão, e é o que nos une hoje aqui, Manequim. Então, primeiro, como é que está a conseguir sobreviver um ano com os teatros fechados? Em primeiro lugar, agradecer o convite de poder estar aqui a conversar contigo assim à distância. Já é um bom tempo de separação desde que saíste de Maputo, mas as redes sociais, as tecnologias conseguem colocar-nos em contato permanente. Está sendo difícil sobreviver sem o teatro, tal como vem sendo difícil para todo aquele que é amante do teatro, que é fazedor do teatro. São momentos tenebrosos que não imaginamos que um dia pudessem acontecer, mas é a realidade. Uhum. O ano passado, o Covid impediu que o Festival de Inverno acontecesse. Este ano, tudo indica que o festival vai voltar. Uh, Estou a ouvir aí um barulho, não sei. Começou a chover, por isso está a Ok. fazer. Yeah. Estamos no meio da tragédia. É isso. Então, este ano o festival volta aos palcos da cidade de Maputo. Como é que está a ser esse processo de certa forma, de reconstrução? É uma espécie de juntar os escombros, né? E ver se constrói aí um, um novo, uma nova realidade para o Festival de Teatro de Inverno, neste caso. Olha, o ano passado, sim, a Covid conseguiu travar-nos. Foi doído, continua a ser doído. Depois de 16 anos consecutivos, não esperávamos que tivéssemos uma paragem forçada como a que aconteceu. Mas é uma situação que abalou, ou que afeta todo mundo. Em Moçambique, o girassol não seria exceção nenhuma. Este ano, sim, nós tentamos resistir. Nós tentamos resistir à ideia de poder usar o teatro online. Tentamos resistir, porque sempre entendemos que o teatro é aquela interação, o teatro é presença. Uhum. Mas porque o status quo da coisa não muda e também não podemos ficar privados deste elixir da nossa alma, que é o teatro. Decidimos que este ano, sim, iríamos fazer o festival, realizar o festival, nesta modalidade online. Ok. Então, esta modalidade online significa que teremos as peças do teatro. O festival, todo ele por completo, a ser realizado nas plataformas digitais, no palco para as plataformas digitais e, eventualmente, para alguns canais de televisão. Mas o mais preciso é que seja do palco para os canais digitais, o Facebook, o YouTube, o Instagram. E esse processo de adaptação a essa plataforma digital, como é que está a ser? Como é que está a ser encarado pela produção do festival, assim como pelas companhias que já se inscreveram, porque sei que as inscrições terminaram? Está a ser um desafio tremendo para nós. É um desafio tremendo porque fomos apanhados na curva, fomos apanhados em contrapé, ou qualquer um, não é? Nós somos um grupo de teatro, somos uma associação cultural e somos produtores de um festival e nunca fomos uma produtora
de mídia. Digo isso para dizer que não temos material para registrar peças de teatro, para editar peças de teatro. E para além dessa parte do material, da ausência desse material técnico e logístico para registrar uma peça de teatro, há também a questão estética, que é uma peça que é concebida para o palco, quando é levada para a câmara, muda praticamente toda a estrutura de encenação e essas coisas todas. Mesmo em termos de comunicação dos próprios atores com a câmara, porque fazer teatro é diferente de fazer televisão. Então, sente que isso pode, de certa forma, ser benéfico para os atores e para o próprio festival, porque vai conhecer e, e talvez aprender como se maneja essa outra forma de fazer chegar esse elixir da alma, como o Manequim chamou ao teatro. Epa, o que vai acontecer é o festival possível, é o teatro possível. Não o teatro como queremos, não o teatro como concebemos. Disseste muito bem, o teatro atrás da câmara significa alterar alguma estrutura, alguma matriz de encenação, alguma matriz de direção de ator, alguma matriz de conceitos e movimentos cênicos. E vamos ter que nos adaptar e o público também vai ter que se adaptar e, acima de tudo, os atores vão ter que se adaptar a esta realidade. Infelizmente, teremos os atores a fazerem os seus espetáculos sem a interação, sem o calor, sem a retroalimentação que sempre é dada pela plateia. E isto é, muitas vezes, um déficit para o teatro, para aquilo que é um espetáculo teatral, como se deve conceber. Mas assumimos que assim será e vamos tentar. É uma tentativa, é uma aprendizagem, é uma escola que teremos durante esta 17ª edição online do Festival Teatro do Inverno. É isso, é importante que nos adaptemos às circunstâncias, a essas transformações rápidas que ocorrem na nossa vida e principalmente a esse novo normal, como se diz, a essa falta da presença, do calor, do abraço entre atores e público. Pensando nesse assunto, quando o Manequim diz faremos o festival possível, bateu-me aqui uma nostalgia do Festival de Inverno. Lembro-me, há quase 10 anos, já há 10 anos ou mais que isso, o movimento que havia na cidade de jovens adolescentes que iam ao teatro de inverno, que é o Mapico na altura. Então, a moldura humana que o teatro movimentava, de todos os subúrbios de Maputo e arredores, e depois, desta vez, termos um festival que não propicia esse encontro presencial. É de todo triste, é revoltante, mas tem de ser, não é? É. Olha, quando falas desta nostalgia, é uma nostalgia que também nos afeta e que afeta especialmente a mim. Lembras-te das crianças, sim. Lembras-te dos jovens, sim. Lembras-te dos adultos, sim. Eu vou acrescentar. Lembro-me também dos velhotes, dos velhos, que iam lá assistir os seus netos em palco. Lembro-me de uma história bem comovente de um senhor idoso que foi assistir o espetáculo na companhia dos seus filhos, que são os pais de um jovem ator que estava em palco. Mas o engraçado nisso tudo é que o vovô era um cego. Opa! E ele foi para
para o espetáculo. Quando perguntamos, ele disse que não. Meu neto sempre despediu a dizer que vai fazer teatro. Eu nunca vi teatro, então vim ver teatro. É isso. Bom, não podemos perguntar, não podemos perguntar como é que veio ver, mas Veio ver eu com a alma. acredito Veio ver com a sim, alma, foi ver com a alma. com a presença, com o Exato. calor do público, porque a vibração que se criava naquele lugar, numa pico em especial, que para mim é a grande marca do teatro de inverno, ali gerava-se uma energia, uma empatia, uma, um, a energia do encontro. Era um abraço coletivo em torno do sonho que é esse É, teatro. E falando desse lugar de teatro que é o sonho, eh, estamos a 27 de março, o Dia Internacional do Teatro. Como é que este dia é para celebrar ou é para lutar? Ou é para reforçar ainda mais a luta do teatro para que ele assuma o seu papel na sociedade? Esse papel que muitas vezes é ofuscado por essa incompreensão do quanto o teatro é importante para nos apontar caminhos e lugares de possibilidades, tanto criativas assim como de pensamento. olha, o 27 de março é uma data importante, que ela foi instituída realmente para comemorarmos, para recordarmos do teatro. Mas eu acredito que este ano, desde o ano passado, o 27 de março não é muito uma data para celebrarmos. É uma data para olhar para nós e pensar em nós. É como se estivéssemos a fazer, quando nos encontramos para recordar a data de falecimento de um ente querido, fazemos a nossa missa. Não é um dia de alegria, mas o convívio entre nós, depois da deposição de flores, depois das orações, quando somos cristãos, o convívio entre nós acaba transformando o momento num momento de celebração. É mais ou menos esta ideia que quero passar, que o 27 de março não será um dia de comemoração, não deverá ser um dia de comemoração, porque estamos envoltos em tristeza, estamos envoltos numa situação de desespero em que não sabemos o que fazer. Entretanto, o facto de nos juntarmos para podermos nos amparar nessa tristeza, nesta reflexão, vai acabar sendo marcando um momento como se fosse de celebração. Ok. E falando desse assunto do Covid e todas as implicações que trouxe à nossa vida, todas as restrições, confinamentos, encerramentos, adiamentos, e todo esse turbilhão de angústias em que estamos envoltos, qual é o estado das coisas em Moçambique, em particular em Maputo, neste momento? Como é que estão os grupos de teatro? O que é que se tem feito? O que é que os criadores têm, têm procurado fazer para reverter essa situação? Nesta altura, os grupos de teatro Maputo, em Moçambique, estão sem atividades, estão inativos. Existem iniciativas muito esporádicas de apresentar as peças neste formato online. Portanto, é preciso reconhecer que não estamos habituados ainda a esta dinâmica, tanto nós, os atores, os fazedores de teatro, como o público em si. Não estamos habituados a poder assistir ou a concentrarmos-nos num telemóvel para assistir o teatro. E há outras componentes que é preciso salientar quando se fala de assistir teatro online. As nossas redes, telefonias móveis, a qualidade da nossa internet não é das melhores e acaba sendo um fator desencorajador para que o indivíduo fique a concentrar-se durante 45 minutos ou uma hora a assistir ou a tentar assistir uma peça de teatro. Pronto. Mas, indo concretamente à sua questão, é que, nesta altura, os fazedores de teatro
os grupos de teatro, a maior parte deles estão inativos e à procura de ver se a breve trecho aparece uma luz no fundo do túnel, que é, afinal, a abertura das salas de teatro. Mas eu ano passado lembro-me de ter feito uma intervenção a propósito do Dia do Teatro, onde eu falava da necessidade de usarmos este momento de confinamento, que é um confinamento físico, de restrições físicas, onde não podemos sair à rua, não podemos ir ao teatro, para fazermos um desconfinamento interior, que é um desconfinamento criativo, de nós, nesse espaço de reclusão, enquanto criadores. Estou a falar dos atores, estou a falar dos encenadores, dos dramaturgos, e de toda a diversidade de funções e de profissões que compõem o teatro. Não seria este o momento exato para nós repensarmos a nossa forma de fazer e procurar criar, ou quando isso estiver aberto, quando os teatros voltarem a abrir, trazermos um produto novo ao mercado? O que é que pensa disto? É sim, este é que é o momento ideal para, para este processo todo de libertação, para este processo novo todo de explosão de inspiração. Mas é preciso notar também que a pandemia não foi algo que foi avisado. Acredito que as pessoas também ainda estão se a refazer do choque para poder passar para uma nova dinâmica. E já estão a passar paulatinamente para esta nova dinâmica, de perceber que, olha, em vez de apenas chorar, eu tenho que buscar força para me manter de pé. É isso. Porque chorando, apenas despendo as minhas energias. Eu também concordo. Eu acho que num primeiro momento era compreensível o estado de choque em que nos encontrávamos, mas já passa um ano, eu acho que já é chegada a hora de despertarmos desse choque, de encarar, de confrontar esta realidade agreste, difícil, Um dos exemplos disso é este assumir que sim, vamos ter que realizar o festival. Já nos refizemos do choque. Uhum. E já entendemos que precisamos de viver e não ajudarmos-nos a morrer. Então, este reviver, este assumir que o Girassol tem de dizer que sim, vamos partir para o festival, e sabido que o festival tem sido o alimentador, a força motriz do trabalho de produção e de criação dos grupos de teatro em Maputo e não só. Então, o ressurgir do festival nesta nova dinâmica deve, e achamos nós, significar também o ressurgir dos próprios grupos de teatro. Porque o que alimenta o Festival de Teatro de Inverno são os próprios grupos de teatro. Aliás, é algo recíproco. Os grupos de teatro de Maputo e não só precisam do festival para poder apresentar as suas obras, para poderem se expressar. E o festival também precisa dos grupos de teatro para que continue a existir. No fim, temos um teatro vibrante, temos a manutenção do espírito teatral no nosso país no pós-independência ou, digamos, a partir dos anos 2000 até o presente. É isso. O Festival de Inverno é, sem dúvida, um festival histórico, o qual devemos sempre apoiar. Eu lembro-me de ter conversado há dias com o Manequim sobre essa questão e mesmo a felicitar o Girassol e na pessoa do Manequim por terem sido afetados e por finalmente voltarem a realizar o festival. Nós, na nossa conversa, falávamos do ressurgimento também dos pop cultura. Como é que vai esse processo? Quando é que arrancam e quais são as temáticas em discussão que estão em vista?
Lembrando que o Manequim também informou que desta vez, até por, por, por força da distância, do online, conseguimos ter a participação de mais agentes culturais e atores de várias partes do mundo. Como é que está a ser esse processo? O processo de preparação já iniciou. Os Papo Cultura vão começar na segunda semana do mês de abril, é quando vão começar os Papo Cultura. Pretendemos fazer com que o movimento seja permanente antes do festival, durante o festival e depois do festival, ou ao longo do ano, porque entendemos que precisamos deste espaço de conversa e de contato permanente à volta do teatro. As temáticas do Papo Cultura este ano não vão fugir muito da associação que se deve fazer com a pandemia, com alguns aspectos que estivemos aqui a conversar, a necessidade de olhar para a pandemia como um momento ou uma oportunidade para olharmos novas formas de ser e estar. Não vão fugir muito da questão de olharmos para a sobrevivência e o desenvolvimento das artes no país, tanto em termos de produções, como em termos de infraestruturas, e em termos de como a sociedade e as instituições se podem associar, incluindo o empresariado, se podem associar ao movimento teatral. Este ano, por conta do uso das redes sociais, prevemos sim contar com a participação de todos os amantes de teatro nos 4 cantos do mundo. Vamos, em cada sessão, para o painel, convidar 1 ou 2 agentes teatrais de alguma parte do mundo, de algum festival com o qual temos relações, de algumas companhias de teatro com as quais temos relações, para que, junto com os moçambicanos, possam conversar à volta da temática do teatro. E sobre essa questão de sobrevivência dos atores, sabemos que a realidade moçambicana, infelizmente, não é inóspita para nós, os artistas. Não há programa de subvenções, ainda há grandes dificuldades dos atores, dos artistas no geral, terem o seu trabalho valorizado enquanto também uma carreira, por exemplo, terem acesso a uma carteira profissional. E recentemente o governo moçambicano anunciou que vai passar a cortar 1% do orçamento do Estado a dirigi-lo para as artes. Como é que acha que esse pequeno bolo pode vir a contribuir até para o melhoramento do Festival de Inverno, que nós sabemos que acontece há muitos anos sem qualquer patrocínio governamental? Como é que acha que isso pode vir a ajudar nessa sustentabilidade dos artistas? Bom, é sempre uma alegria quando se ouve dizer que há um bolo a caminho. Mas esta alegria muito rapidamente se dissipa quando se percebe que o bolo, afinal, não é capaz de alimentar todas as bocas possíveis. Então, este é o sentimento que temos, que primeiro estamos felizes, porque pelo menos haverá 1%. O que é que 1% significa naquilo que é o orçamento geral? Não sabemos muito bem. E por outro lado, será que este 1% vai poder alimentar todas as bocas Porque a cultura não é apenas o teatro. A cultura ou as artes são todo um mar de expressões. Então, regozijamos-nos sim, porque o orçamento vai ter um incremento de 1%, mas a nossa expectativa é que as estruturas governamentais ligadas
ao lado das artes e cultura, continuem a fazer esta advocacia necessária junto do próprio governo, no sentido de multiplicar o bolo orçamental que é destinado à cultura. A cultura, como disse Samora Machel antes, é o sol que nunca desce. E não há nenhuma sociedade no mundo que possa viver sem cultura e sem as manifestações culturais. Então, se nós não conseguimos alimentar estas manifestações culturais, teremos os aspectos culturais e, por todo, a própria cultura amputada. Porque não teremos os fazedores da cultura, não teremos aqueles que vão poder passar para as novas gerações aquilo que são todos os aspectos culturais necessários para a construção e a consolidação de uma sociedade que se quer moçambicana. E esse trabalho que o Festival de Inverno tem feito e também que a revista Ser ou Não Ser, que é também produzida por esse festival e pelo Girassol, tem feito esse trabalho de registro da memória, né? Porque é importante mapear este movimento artístico, social e político em que vivemos, de forma que isso chegue às outras gerações. Eu sei que o festival volta este ano também, e graças também a esse universo online, poderemos fazer com que o mesmo chegue a mais pessoas por via de uma versão digital. Quer nos falar um bocadinho do, do ser ou não ser da revista? Olha, a revista Ser ou Não Ser, o ser ou não ser é aquela frase icônica que representa o próprio teatro. É uma revista que concebemos e que é destinada às artes cênicas, particularmente ao teatro. Pretendíamos ou pretendemos com a revista, primeiro reportar o que anda à volta deste mundo das artes cênicas, mas acima de tudo fazer o registro deste movimento teatral no país, do ponto de vista histórico e de realizações, mas também e sobretudo alimentar e impulsionar aquilo que é a crítica teatral. Queremos que os nossos jornalistas, os nossos escritores e outros agentes ligados à cultura passem a fazer crítica do teatro, passem a escrever sobre, não apenas sobre a realização de um espetáculo de teatro, mas sobre o espetáculo de teatro, sobre a peça de teatro, sobre a dramaturgia, sobre a encenação e sobre outros elementos que compõem aquilo que no fim apresentamos ao nosso público, que é a peça de teatro, que é o espetáculo de teatro. Queremos que isto seja escrito, porque só assim é que podemos apresentar o nosso prato a qualquer um. Se hoje queremos falar de um nosso espetáculo e poder apresentá-lo em palcos portugueses, temos que ter o testemunho de alguém. É como se fôssemos pedir emprego, então nos pedem uma carta de recomendação. Então a crítica teatral julgamos nós, uma espécie de recomendação em relação ao espetáculo. Então, isso quer dizer que a ausência da crítica teatral em Moçambique, neste momento, não recomenda nenhum espetáculo. Quer dizer que há um vazio de trabalho. Claramente que há um vazio de trabalho, porque na falta de crítica teatral não há quem possa dissecar esse espetáculo e poder dizer a um curador o que é que lhe espera. É verdade que também temos um déficit em termos de pessoas que vão fazer essa crítica teatral. Em conversa com os nossos jornalistas, eles dizem claramente que a escola de jornalismo, o curso de jornalismo, não tem a cadeira de crítica teatral. Então, se não tem a cadeira de crítica teatral, só o podem fazer juntando muitos saberes.
Devem os jornalistas também tentarem cultivar-se para poder fazer ou proceder a este exercício de crítica teatral, mas que é importante e que é indispensável. Quizás com a revista Ser ou Não Ser, depois de alguns anos, tenhamos um acervo de críticas ou de espetáculos de teatro ou de peças de teatro que tenham sido descritos, que tenham sido analisados e que possam servir como objetos de estudo para trabalhos posteriores. Ok. Então, a revista Ser ou Não Ser é na verdade, esse manifesto por uma crítica teatral em Moçambique. Então, Manequim, para além de ser o diretor do Festival de Inverno, é também ensinador e dramaturgo. O que é que tem criado nestes tempos de pandemia? Tem escrito, tem projetos para ensinar? Eu estou agora virado para a criação de um espetáculo ligado à temática da violência, particularmente a violência pelo parceiro íntimo. O Manequim gosta muito de explorar esse universo. Eu lembro do espetáculo ou da peça o Quarto, que é também sobre essa questão desse lugar de intimidade, os conflitos que rondam esse lugar de intimidade, que é o quarto. Temos também Catacolone, que é novamente Sim. esse voltar a esse lugar de intimidade, e agora diz que está a criar uma outra peça sobre esse universo. Por que é que o atrai tanto esse universo do íntimo? Bom, é uma atração, por um lado, inexplicável, mas por outro, relacionada muito à minha área profissional, fora das artes. Eu sou um profissional da psicologia e, sendo profissional de psicologia, lido no dia a dia com situações do cotidiano, com situações que afetam e situações que, de uma ou de outra forma, contribuem para a formação ou para a desformação ou desassociação das personalidades dos indivíduos. E há temas que, porque não são tratados de forma aberta, acabam ficando esquecidos ou ignorados. Então, este é o desafio que acaba criando um fascínio em mim de poder abordar estes temas. Quando falo nesta altura de violência, por exemplo. Desculpa, Sim. digamos que o teu teatro é um teatro freudiano. É um teatro? Freudiano. Um teatro que parte desse lugar da psicanálise, desse capturar dessas questões, tem que ver com a psique, com a personalidade dos indivíduos para o palco. É um pouco isso. É uma espécie de procura de síndromes de Édipo, de Eletra e por aí. Sim, é um pouco disso. É também uma tentativa de usar o teatro como aquele momento ou espaço para catarse. Disse que faço na perspectiva psicanalítica, pode ser na perspectiva psicanalítica, até o faço na perspectiva behaviorista, que é dos comportamentos e de análise dos comportamentos dos indivíduos perante os fatores, perante as situações. Mas quando fazemos esta transposição daquilo que é o psicológico para as artes, para o meu exercício de escrita, eu que não sou formado em artes, que sou apenas um apaixonado, só há alguns anos, 1 ou 2 anos, é que descobri, por ser dito por um grande encenador, que a minha escrita está associada ao teatro do absurdo.
Bom, eu não sabia o que era e tive que ir ler, confesso que tive que ir ler para saber o que é o teatro do absurdo e acabei me identificando. É esta tentativa, assim, de partir de coisas que muitas vezes parecem fúteis, parecem insignificantes, mas que têm uma relação e uma significação muito grande naquilo que é a vida e que é a relação entre as pessoas. Isso é interessante, a questão do teatro do absurdo. E é Boa noite. interessante. Alô, Manqui? Estou a ouvir, estou a ouvir. Eu dizia que é interessante essa questão do teatro do absurdo, do teatro psicológico, porque é uma corrente recente do teatro, que é um teatro, muitas vezes, desse lugar íntimo, que, que procura, de certa forma, mostrar-nos que o caos social, na verdade, ecoa dentro de nós. E se nós vivemos Uhum, num mundo violento como o nosso, um mundo de pandemias, de atrocidades, isso acaba afetando a nossa psicologia. Então, as doenças que nós temos, as doenças mentais que nós temos, muitas vezes são a manifestação desse lugar em que nós nos encontramos. E é interessante é, ver esse exercício de, de recriar o mundo dentro da persona, né? uhum. É que o homem é por si um ser social. O homem não existe dissociado da sociedade e a sociedade não existe sem o homem. Uhum. E esta dialética, este convergir, faz com que este homem esteja num emaranhado, esteja no centro e que seja o centro, ao mesmo tempo, Esse lugar, dos seus. esse lugar do centro é incrível, porque é o lugar do encontro, do híbrido, porque nem lá nem cá, esse intermédio, esse limiar, que eu acho que é mesmo o lugar do teatro, que nem é vida, ao mesmo tempo nem é sonho, é algo de intermédio. E acabo achando que a melhor fase da vida é quando a vida não existe. É quando, é quando o indivíduo ainda não foi concebido. Isso é absolutamente poético. Sabe que há dias eu inaugurei uma coluna na revista Literatas, que na verdade vai passar a ser um diário poético sobre essas questões existenciais. E eu chamei essa coluna de Antes do Nada. Uhum. E cheguei à conclusão que dei esse nome exatamente por isso que estás a dizer. E porque por vezes é, Sim, é impressionante como os seres humanos estão interligados. Como aquilo que nós pensamos, os outros já pensaram ou um dia irão pensar. sim. É um ciclo. É um ciclo. E dizias muito bem que a vida, o cotidiano, traz-nos estes problemas, estas dificuldades que acabam se manifestando no psicológico e que acabam se manifestando em transtornos ou perturbações. Sim, porque a sociedade é agreste para o próprio homem. E o homem acaba sendo também agreste para si próprio e para os outros à sua volta. E é como disse o filósofo antigamente, que o homem é lobo do próprio homem. Portanto, esta luta de o homem ser o caçador e ser a presa ao mesmo tempo acaba interferindo no, no interior e na personalidade do mesmo e acaba desestruturando este mesmo indivíduo ou este mesmo homem. Então, Daí temos estas manifestações por de isso, anormalidade. por isso é preciso estarmos atentos, é preciso vigiar, é preciso questionar constantemente mesmo aquilo que nós julgamos trivial, né? Como dizia o Brecht. E É. ser psicólogo é isso, é estar em constante questionamento. Uhum. E na leitura sobre o teatro do absurdo, que eu não conhecia,
acabei chegando a essa conclusão. Que, afinal, as coisas das mais absurdas possíveis, das mais simples possíveis, acabam tendo uma significação. Porque Não, mas a porque teoria... nós vivemos um absurdo. Aquele teatro que o Ionesco, o Beckett, eh, fundaram, de certa forma, aquela forma de vida, tinha que ver com isso, com esse pós-apocalipse que o mundo vivia. De repente, como é que depois de uma guerra, como a Segunda Guerra, o mundo destruído, que sentido havia da vida? Então a vida perdeu sentido, a vida virou um absurdo. É, E é por isso, hoje, o teatro do absurdo faz todo sentido, porque a nossa vida virou um absurdo. Eu não posso ir ter contigo na praça, não podemos nos abraçar, e não podemos ir à sala de teatro, não podemos viver como nós vivíamos. Então esta vida é um absurdo. uhum, Por isso eu gostaria de é. saber como é que vai se chamar essa peça que o Manquinho está aqui. Olha, eu geralmente dou os títulos depois de descrever o espetáculo todo. Aí o título me vem. É um pouco um hábito que tenho do processo de investigação na pesquisa social e psicológica, em que a introdução é a última parte do texto que nós escrevemos. Uhum. Então o título ainda não existe. O título ainda é. O título ainda não existe, tenho a temática. E Uhum. vou trabalhando à volta do tema e da temática. E se tiveres, acompanhas muito bem os meus textos, os meus trabalhos, os meus títulos não têm mais de 3 palavras. Eu já queria falar disso. Eu queria falar. E que depois Sim, os títulos aludem à personagem. Agora é. estava a pensar nisso, aludem ao herói da história. Estava a pensar nisso por causa do quarto, né? Porque Uhum. agora eu vi aquele espetáculo já há muitos anos, mas agora que penso nisso, percebo que o herói daquela história é o quarto. O quarto é que é a personagem principal. É, é Não é, isso mesmo. não é o homem que está ali a monologar que é o personagem. Nem é a mulher que está ali a conversar com ela, é o É o quarto, porque quarto, é onde aconteceu o assunto. é isso. Então, são estas coisas que não sei onde aprendi, mas que as tenho e que as coloco no meu trabalho artístico. Não, nós aprendemos. Há aqui, eu acho que é importante que continuemos a defender ou a desmentir essa ideia de que o conhecimento só se adquire em ambientes formais. Na academia. Não, o conhecimento adquire-se de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, esse paradigma positivista das ciências, das ciências sociais, humanas, que nos faz pensar que só o lógico, o formal, é que é capaz de nos dar conhecimento. É que tem lugar. É um grande absurdo, porque depois marginaliza todas as outras formas de conhecimento, como é a questão do conhecimento empírico, do conhecimento da tradição. O mano quem falava aqui das manifestações culturais, os nossos rituais, o nosso mapico, o nosso nhau, o nosso xigubo, a nossa marrabenta, são formas de conhecimento, são formas de interpretação do mundo e são importantes. Então, o mano que não precisou sentar-se à carteira da escola de teatro para escrever como escreve, para ensinar como ensina e para criar o Festival de Teatro de Inverno. Eu acho que é isso que é importante, que as pessoas percebam que a escola formal não é o único meio para que a gente adquira conhecimento. É a partir da leitura, da conversa. Eu tenho aprendido, aprendo desde pequeno com o manequim. Então, quando nós começamos a fazer parte do Festival de Inverno, nós não tínhamos ido a nenhuma escola de teatro. Nós aprendemos, os primeiros jogos que eu aprendi foi consigo. Eu lembro daquele jogo do balão, que eu nunca. Uhum.
que é esse jogo de mostrar o quão nós somos diversos, o quanto a obra de É, arte tem esse lugar da subjetividade. Então, aquele encher o balão e ver o balão a se transformar, a ganhar diferentes formas e tamanhos, à medida que vai passando de mão em mão, aquilo é absolutamente extraordinário. E aquilo mudou a minha vida. Eu ali aprendi e não tinha ido à escola ainda. Então, eu acho que o manequim se escusa desse discurso de que não estudou teatro, porque eu acho que é um grande homem do teatro e das pessoas mais importantes para o nosso teatro. E que aprendemos muito consigo até hoje. bom, muito obrigado. E eu, nesta altura, chegou o momento de eu começar a aprender de vós, porque, como digo, o fato de depois terem ido à escola, vocês têm a régua, o esquadro, o transferidor e o compasso para que as linhas não apareçam tão torta como antes poderiam aparecer. Nós já as entortávamos alegando que é artístico, mas vocês já podem passar a mostrar-nos como poder entortar de forma artística e não entortar para justificar que é artístico. Isso é engraçado. Estou a lembrar-me agora da Sufaida e do, e do Samuel, que nós, muitas vezes, quando estávamos a montar um espetáculo, e de repente surgia uma nova solução cênica, e nós depois Ok. procurávamos justificar aquela solução cênica eh, de acordo com a dramaturgia toda que está ali a Uhum. reger o espetáculo. E depois nós nos ríamos com esse exercício, tipo, olha, essa coisa de ter ido à escola que é importante, nos dá tal consciência que nós, tudo aquilo que nós vamos escolher, as nossas escolhas cênicas são feitas mediante o pensamento. Hum. Então, É isso. nós pensamos em cada coisa, questionamos essa coisa, porque é que nós temos aquela cadeira ali e, e não uma esteira? E não uma esteira ali naquele sítio. Sim, Sim. então isso é claro que a escola é importante por isso, mas também, como eu dizia antes, é importante que a gente também valorize outras formas de conhecimento, porque seria um absurdo agora nós que estudamos teatro, nos licenciamos, que estamos agora a fazer os mestrados e os doutoramentos, depois virmos e desmentir tudo aquilo que nós aprendemos de vós. E não faz nenhum sentido. O que temos que fazer é ressignificar esse conhecimento todo que adquirimos da sua geração. Eu acho que é uma das gerações mais corajosas que nós já tivemos, por ter enveredado por esse caminho, por ter feito com que o teatro em Moçambique não morresse e resistisse, mesmo com o encerramento e o abandono dos cineteatros, mesmo com a falta de meios logísticos e financeiros para continuar, vocês fizeram com que o Festival de Inverno estivesse presente esses anos todos. Eu acho que vamos fechar com isso, com esse sentimento de esperança, por estarmos novamente a caminho de mais uma edição do Festival de Inverno, numa situação complicada, mas onde o teatro vem mostrar a sua força e a sua capacidade de se reinventar. Então, Manequim, obrigado por esta breve conversa. É sempre um prazer conversar contigo, aprender contigo e podermos nos abraçar virtualmente nesta distância, nesta vida de confinamentos. Eu é que agradeço pelo convite, de poder estar nesta conversa, que em todas as conversas eu aprendo e em todas as conversas que tenho, das poucas,
poucas vezes dou entrevistas mesmo, mas em todas que eu acabo descobrindo que recebo mais do que dou, mas sempre dou e digo alguma coisa diferente. Eu agradeço porque convosco aprendo muito, particularmente vocês que olham para nós, que olham para mim, para o Girassol e para o festival como um princípio, ou como vosso princípio. Daí que não tenho pudores em qualquer circunstância, contactar-vos para me aconselharem e para eu me aconselhar sobre aquilo que tenho que fazer à volta do teatro ou à volta do festival. Eu tenho que agradecer, Venâncio, e Obrigado, depois obrigado. quero ouvir esta entrevista, quero ler, ler esta entrevista e que digo que é uma entrevista que se divide em dois. Podes publicar de duas formas. Tem o lado 1 e o lado 2, ou o lado A e o lado B desta entrevista. O primeiro que foi muito pro-light, muito político, e o segundo que foi de inspirações. Então, só tu é que sabes como é que vais trabalhar isso. Olha, tudo isso estás a falar vai ser escutado, porque não é edição, é mesmo essa conversa informal. É, Então, um grande abraço, Manquim, e até já. Cumprimentos a obrigado. todos, muita força. Obrigado, uma boa noite. Então, feliz dia do teatro. Obrigado igualmente. Até já. Até já.